Bom dia a todos, muito obrigada aí pelo convite, é uma satisfação a gente estar aqui nessa manhã, justamente para a gente falar um pouquinho dessa divisão da secretaria que gerou uma certa dúvida também do que cada pasta faz, né? A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano é a secretaria responsável pela revisão das legislações. É onde se desenvolve o ordenamento da cidade, é onde a gente faz a revisão do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo. Então, ela é responsável por planejar a cidade, inclusive a análise de loteamento, onde a cidade começa a se desenvolver, né? A gente fala que a cidade é uma caixinha e aí cada um vai montando a sua pecinha de acordo com os projetos de loteamento sendo aprovados. E a Secretaria de Urbanismo, ela é responsável pela aprovação. Então, é aquela parte mais operacional, aprovação de um shopping, de um comércio, de uma residência, e também é responsável pela fiscalização do uso do solo. Então, a gente fiscaliza os bares, restaurantes, alvarás de eventos, comércios. Então, é essa divisão mais operacional e a competência de cada secretaria. Fiscaliza, bom dia, viu? Bom dia. Fiscaliza no sentido, em qual sentido? De que eles estão ocupando o espaço legalmente, o que não tem alvará? Que tipo de fiscalização, por exemplo, a sua secretaria faz com bares, etc.? Vamos lá, todos os bares e restaurantes, quando eles têm o entretenimento, que é a música, né, ao vivo, a gente tem que fazer o acompanhamento junto com a Guarda Municipal com relação à poluição sonora. E se o estabelecimento tem o alvará de uso, tem o AVCB, que é a auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, se o prédio está aprovado ou não, ou regularizado. Então, o estabelecimento, não só bares e restaurantes, mas comércios, farmácia, tudo que a gente utiliza o solo de uma forma, não só para uma exploração comercial e industrial, mas também residencial, ele tem que ter o licenciamento, né? A edificação tem que estar habitada, que é o nosso famoso habite-se, né? Então, hoje, a fiscalização, ela tem esse papel importante na fiscalização do uso daquele território, do solo mesmo. Então, essa é a nossa, é uma diretoria que nós temos dentro da Secretaria de Urbanismo. Bom dia, Bom doutora dia. Carolina. É o seguinte, a senhora já não está mais com o planejamento, ficou só com o urbanismo. Mas a minha pergunta é sobre lá atrás, até o mês Vamos lá, passado. nós estamos aqui Muito para se isso. diz que Campinas cresce de forma desordenada, sem uma visão de planejamento para 50 anos, que seria o ideal. Isso é verdade? Isso procede? Olha, na verdade não procede. Em Campinas nós temos o plano diretor vigente. E em 2018, que foi muito discutido, inclusive em audiências públicas com a sociedade, nós trouxemos dentro do plano diretor de Campinas uma vocação que é o desenvolvimento ordenado pelo transporte, que é o DOT. E o plano diretor, a partir do momento que trouxe isso como uma diretriz do desenvolvimento de Campinas, que ao longo dos BRTs, das nossas vias mais arteriais, das nossas vias estruturais no município, nós temos um adensamento um pouquinho mais elevado para justamente viabilizar o transporte dentro dessa massa de desenvolvimento nas linhas de transporte. Então, tem uma vocação Campinas planejada para daqui 10 anos de um adensamento que hoje a gente está vivenciando, principalmente em Nova Campinas e algumas regiões que a cidade era mais residencial e tornou-se uma cidade mais mista. Então, nós levamos um desenvolvimento para certas regiões, como Nova Campinas, Vila Industrial. Então, isso nós estamos observando. Então, Campinas ela foi planejada para 10 anos esse adensamento. Nada impede da gente rever o plano diretor, né, que ele não precisa esperar 10 anos para ser revisto. Porém, há necessidade de planejar Campinas para daqui a 50 anos. Qual o seu foco, qual o seu desenvolvimento? Porque é uma metrópole. Então, é importante a gente entender que esse desenvolvimento, ele precisa ser planejado para... Precisa ser induzido. E induzido, né? Induzido. Então, hoje, Campinas é uma cidade da ciência, tecnologia e inovação. É um ecossistema, a gente está fomentando esse desenvolvimento, inclusive com o polo de inovação e desenvolvimento sustentável, que é o PITS, que isso já começou estudo em 2018, que é na região do Ciatec 2, onde a gente tem vários laboratórios e startups, incubadoras, centros de pesquisa e inovação. Então, nós fizemos um planejamento, inclusive com recursos do BID, do Banco Interamericano, com a Unicamp e PUC, para fazer um plano diretor para aquela região.
Então, está sendo desenvolvido e discutido com a sociedade para formar um ecossistema ali, né? Então, é isso que o planejamento tem essa vocação, de Secretária, planejar a cidade. falando nisso, tem alguns gargalos aqui em Campinas, que é claro que deve ter autorização da sua secretaria. Por exemplo, eu vou falar coisa mais antiga, Monções Santo Antônio. Congestionou-se tudo ali, exagero de prédio, o trânsito nem funciona. Barão Geraldo, aquela avenida que leva, atravessa Barão Geraldo, está insuportável porque fizeram centenas de condomínios ali e não se consegue dar fluidez para aquilo. Estou também falando do Taquaral, quando nós temos ali uma construção imensa de prédios, que eu fico olhando ali, que eu sou daquela região, eu fico olhando como é que vai transitar tudo isso aqui. Será que está tudo dimensionado para trânsito, para ônibus, para tudo? A senhora tem informação sobre esses 3 locais que eu mencionei? Temos sim. Todo o empreendimento habitacional, ele tem que passar por um estudo de impacto de vizinhança e um relatório de impacto de trânsito, que é o RIT, REIV-RIT. Então, nesses estudos, assinados por engenheiros e arquitetos, eles são analisados e mitigados esses impactos, tanto no trânsito quanto a demanda habitacional que vai ser absorvida naquela região, com relação a vagas de escolas, com relação a postos de saúde. E é exigido do empreendedor até 5% que ele mitigue, 5% do custo de obra, né, que ele faça toda a mitigação com relação ao impacto que ele vai gerar. Este instrumento está no Estatuto da Cidade e em Campinas começou a ser implementado em 2018, com o plano diretor e com a lei de desocupação do solo. Então, em 2019, 2020, a gente teve um período de pandemia, muitos empreendimentos não deram andamento dentro da Secretaria de Planejamento e Urbanismo e agora que eles estão sendo construídos. Por isso que a gente está vivenciando esse boom, né, do mercado imobiliário nesses 2 últimos anos. E para isso é exigido estudo de impacto, que hoje a gente tem em torno aí de quase 80 milhões de parcerias, que eu falo, entre a prefeitura exigindo as suas mitigações e os proprietários desses empreendimentos e investidores. Mas o Zé falou das coisas visíveis, né? Trânsito, sim, essas coisas. Esgoto, água, está tudo previsto. Sim. Esses prédios de 20 andares, isso daí já vai jogar uma imensidade de esgoto na rede. E ainda complementando, secretária, antes de responder, eu vejo que também o Cambuí tem muitos prédios novos e o Cambuí já é um local que já tem ruas mais estreitas, já tem um movimento grande de comércio também. Isso também se aplica, porque a gente vê que tem muitos prédios agora sendo construídos. Vou dar mais uma região para a secretária, a região do Guanabara, também uma região com vários empreendimentos previstos. Deixa eu acrescentar aqui que eu faltei de falar da Chácaras Primavera. Chácara Primavera. Porque eram terrenos ali de 1.000 metros e eles dividiram esses 1.000 metros em pequenos terrenos e fizeram um monte de condomínios ali. Só que eu não vejo, viu, secretária, nenhuma rua sendo aumentada ou sendo aberta, não vejo nada. Então, como no Taquaral, como esses lugares todos são os mesmos espaços para milhares de pessoas a mais. Isso, vamos lá. Então, com relação a todos esses empreendimentos que estão surgindo, realmente se dá em razão da mudança do zoneamento. Nada impede daqui a 5 ou 10 anos a gente verificar se esses adensamentos e brecar esse desenvolvimento que a gente está impulsionando. Mas o que foi construído vai ficar, né? Não, mas... Ninguém vai demolir não é uma questão de demolição, é uma questão de adensamento populacional um pouco maior, porque nós estamos numa metrópole e hoje a cidade mais compacta, mais adensada, o custo da manutenção de uma infraestrutura é muito menor para o poder público de uma cidade espraiada. Então, o plano diretor já preconizou isso, né, da gente poder ter um adensamento maior para viabilizar, inclusive, as infraestruturas. E com relação à Sanasa, que o senhor comentou, nenhum projeto é aprovado sem o aval da Sanasa. Eles fazem os contratos, inclusive se tiver melhorias com relação às dutoras e com relação à rede de esgoto, isso é estabelecido. Então, qualquer loteamento ou qualquer empreendimento passa pela análise, sim, da Sanasa, que exige os contratos com relação a isso. Então, isso é um documento que, para mim, aprovar um projeto, ele é fundamental. Sem o contrato da Sanasa ou autorização, a gente não libera nenhum empreendimento em Campinas. E também não liberamos se ele não tiver o estudo de impacto de vizinhança, que é publicado no Diário Oficial, com toda a equipe analisando aonde vai destinar essa mitigação. Ou é uma reforma, né, de um posto de saúde, ou a gente tem acréscimo
acontece, projetos, inclusive, das creches, foi feito com uma mitigação que a gente conseguiu através da parceria, né, do estudo de impacto de vizinhança, uma construtora, né, não vou citar o nome aqui, que acabou desenvolvendo todos os projetos das 13 creches que a gente está licitando. Conseguimos também com uma parceria, através do EIVE, do estudo de impacto, de reformar o prédio do relógio, que é um patrimônio histórico para Campinas, foi uma ordem de 5,6 milhões de investimento, que hoje a gente está limpando as telhas, elétrica, hidráulica, lavando, né, todas as telhas e arrumando as estruturas desse prédio de tamanha importância para Campinas, do patrimônio. Nessa direção aí, está na secretaria da senhora a reforma daquele prédio da Lídia Urd. Lídia Urd. Está com a senhora lá? Está na Secretaria de Cultura, mas também veio de uma mitigação de um empreendimento habitacional de um EIVE, a elaboração deste projeto. Hoje a gente está focando muito nos projetos executivos, que isso já é um grande caminho para um processo licitatório. Então, a partir do momento que as empresas entregam os projetos executivos no padrão, para a gente poder iniciar um processo licitatório, a gente tem um ganho na administração pública, que tudo é burocrático, tudo é demorado, fundamental. Então, muitas das vezes do EIVE a gente já tem solicitado, e esse é um. E esse projeto aí que a gente citou aqui do novo centro, esse incentivo para que as pessoas voltem a investir na área central da cidade, até morar, faz parte também da sua secretaria? Como funciona? Agora vai ficar no planejamento. Agora vai ficar no planejamento. Não, tiraram metade do serviço da senhora? Nossa, Eu não fiquei não. Na verdade, a secretaria é muito grande, né? Na gestão do Jonas, ele unificou no segundo mandato, porque no primeiro mandato era separada, né? Eu já entrei nesse primeiro mandato do Jonas. E aí a gente fez todo o desenvolvimento do plano diretor, da lei de desocupação do solo e unificou as equipes. Então, é uma pasta muito grande, né? Então, assim, eu estava também trabalhando mais de 14 horas. Então, até foi um alívio. Foi, assim, eu confesso que agora eu estou conseguindo chegar um pouquinho mais cedo em casa, mas são 2 secretarias estratégicas, né? Então, tanto que com o Marcelo Colutini, agora na pasta do planejamento, eu até brinquei com ele, falei assim, vamos ser irmãos gêmeos, né? Porque quem planeja tem que entender quem está operando aqui, quem está analisando os projetos, ter a visão mais desburocrática. E quem está aqui no operacional também tem que pensar um pouco no futuro. Então, eu acho que vai ser uma parceria muito satisfatória, né, para esses finais aí, 1 ano e meio aí de gestão do Dr. Dário, se Deus quiser uma sucessão. E que a gente tem que trabalhar, né, nos focos de desburocratizar a Secretaria de Urbanismo e ele no planejamento com os projetos estruturantes de governo. Doutora Carolina, eu sou um fofoqueiro e veterano. Ah, vamos lá. Como é que foi a conversa do Dário com a senhora para amputar uma parte da secretaria? Foi sincera, né, honesta e transparente. Carol, a gente precisa... O que ele disse, que ele justificou? Não, que precisamos, na verdade, que realmente é uma pasta muito demandada, né? Então é difícil você estar também na frente de todos os assuntos ao mesmo tempo. Então é importante a gente separar a secretaria neste momento, porque vai começar a rever as legislações do município. Né? O Marcelo Colutini está trazendo aí um projeto de um instituto de planejamento. Então precisa focar. E o urbanismo lá, a gente tem uma demanda muito grande, a gente sabe que existem reclamações da população com a demora dos projetos que estão sendo aprovados, então a gente precisa focar em capacitação, não só dos funcionários, mas dos arquitetos e engenheiros aqui fora também, que a gente está percebendo que os projetos chegam com pouquíssima qualidade em desenhos gráficos, que esses estudantes, quando saem da faculdade, não têm essa expertise em como aprovar um projeto na prefeitura. E a gente vê, assim, canetas vermelhas no projeto imenso, e isso demora para o nosso analista, né? Então, a gente tem trabalhado bastante para isso. Não houve uma facilitação para que as pessoas pudessem, especialmente estabelecimentos comerciais, enfim, conseguir trabalhar, começar antes de ter o habite-se? Não teve uma mudança? Tem. Uma mudança importante, inclusive, onde foi a pauta da nossa reunião com o CAU e CREA. Tá? A gente tem a aprovação de responsabilidade imediata,
que quando você solicita ela que é o ARI, ela te licencia a construção, eu não aprovo o projeto, mas na hora do Habits eu vou fiscalizar se a sua obra foi construída de acordo com o que você me informou na prefeitura. Isso é uma maneira da gente desburocratizar e dar uma acelerada nas construções, principalmente naquelas casinhas, né, unifamiliar, que é casinha no bairro, vamos dizer assim, de uma forma bem clara. Não é os grandes empreendimentos. Então, foi uma maneira que nós fizemos de, para os arquitetos e engenheiros, já começar a construir suas casas e no final a gente dá o Habits e fiscaliza. O que tem acontecido? Uma baixa adesão. Por quê? E a gente foi tentar entender com o CAU e CREA porque essa dificuldade dos arquitetos e engenheiros aderirem a um programa que está ali fácil. O ano passado nós tivemos mais de 700 processos que aderiram à área numa cidade de 1,5 milhão de habitantes. E isso me gera menos estoque, menos processo na prefeitura, porque a gente quer que as coisas sejam destravadas. E a gente foi entender por que os arquitetos e engenheiros não aderem ao ARI. E na nossa legislação, em relação às leis dos outros municípios que se espelharam em Campinas, como Fortaleza, como Valinhos, a flexibilidade que a nossa lei tem de até 2.500 metros quadrados de licenciar. Então, eu não tenho que mudar a lei. E por que eles não aderem? Aí nós vamos entender por que é uma dúvida, né? Quem matou? E nós vamos entender que é uma penalidade muito severa numa suspensão dos arquitetos e engenheiros de 6 meses. Então, eu estou infringindo aquele direito no exercício da sua função. Então, nós temos que rever a lei do ARI nesse ponto. Essa suspensão severa faz que o arquiteto e engenheiro não aderem. E também a nossa legislação, que é a Lei de Usocupação do Solo, ela dá, às vezes, dupla interpretação. Então, isso gera uma insegurança no arquiteto e engenheiro que, às vezes, num artigo ela diz uma coisa, no outro ela contrapõe. Então, há uma necessidade da gente entender o problema, remediar esse problema e buscar uma solução. Então, isso nós estamos fazendo nesta revisão do ARI, que aí em breve, né, no mais tardar em 1 ou 2 meses, a gente já estaria encaminhando uma minuta de lei para a Câmara, para que incentive mais a construção dessa população que precisa, né, às vezes, de um financiamento e espera 1 ou 2 anos para aprovar um projeto na prefeitura, isso não é admissível. Secretária, com relação à expansão da área urbana do município, já vou passar para... Está acabando? Não, Já está acabando. Desculpa, então. Eu ia perguntar da expansão da área urbana, mas fica para uma outra ocasião. Então, aproveitando aqui, gostaria de agradecer mais uma vez a presença da secretária aqui conosco, né? E desejar a todos uma ótima terça-feira e amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Tenham todos um ótimo dia. Obrigada, um ótimo dia. Obrigada, secretária. Um bom dia. Até amanhã aqui no Jornal da Manhã e até daqui a pouco no Rock and Pop.